Ontem à noite nós demos um panorama geral sobre os dons. Agora à tarde completamos o panorama e falamos a respeito dos dons de revelação, que são 3. Quantos se lembram quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Agora nós vamos falar sobre os dons de poder, que também são 3. Diga comigo: dom da fé, operação de milagres, dons de cura. Fala para o vizinho simpático aí ao seu lado. Fala: dom da fé, operação de milagres, dons de cura. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, demonstração do Espírito e de poder, do que ele está falando? Ele está falando de manifestações visíveis. Obviamente, senão não poderia ser uma demonstração. Em vários textos, como por exemplo, 2 Coríntios 12, 12, nós vamos perceber o apóstolo Paulo usando esse tipo de linguagem. Ele diz em 2 Coríntios 12, 12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Quase sempre quando ele fala dos poderes, ele está enfatizando a questão dos milagres. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 18, e também o 19, Romanos 15, 18 e 19, Paulo diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Quase sempre que a expressão poder aparece, ela não está falando apenas do Espírito Santo dando autoridade para alguém falar com ousadia, mas está falando dos sinais que acompanham a mensagem. A Bíblia diz em Marcos 16 que quando os apóstolos saíram para testemunhar, a Bíblia diz: cooperava com eles o Senhor, por meio de sinais e prodígios. Então, nós temos aqueles dons que são chamados de dons de poder, que são essas manifestações visíveis, são esses milagres que acabam se tornando testemunha e evidência da mensagem que está sendo pregada. E eu quero falar sobre esses 3 dons. A gente está com o tempo aí um pouco apertado, eu vou precisar que você me ouça o mais rápido que você puder, amém? Então, eu quero já começar fazendo uma distinção. Todos esses 3 dons, eles estão, assim como os primeiros 3 dons que nós estudamos, estão relacionados com revelação. Todos esses 3 dons de poder estão relacionados com milagres. Agora, há uma diferença entre eles. Um deles, por exemplo, o dom de cura, o próprio nome diz, na verdade ele aparece no plural na Bíblia, dons de cura. O próprio nome já especifica o tipo de milagre com o qual ele está relacionado, que é cura. Mas na Bíblia a gente não vê milagres somente de cura. A gente também vê milagres que eu gosto de chamar de não cura. O que são os milagres não cura? Quando Jesus transformou água em vinho, foi milagre? Foi cura? Não. Quando ele multiplicou pães e peixes, foi milagre? Foi. Foi cura? Não. Então, um desses 3 dons está relacionado especificamente com a questão de cura. Os outros 2 não necessariamente. Então nós temos o dom da fé e a operação de milagres. Os 2 estão relacionados com milagres, não necessariamente cura. E a gente precisa entender a diferença entre um e outro. Talvez a melhor forma de explicar isso é que o dom da fé ele é passivo. Ele recebe o milagre. Enquanto que a operação de milagres é ativa, ela produz o milagre. Então, eu creio que esse é o melhor resumo dos 3 dons. Um dos 3 está relacionado com cura, os outros 2 não cura. Um recebe, o outro produz. Quando a gente fala do dom da fé, querido, nós não estamos falando simplesmente de fé. Eu vou explicar isso depois, quando entrar no dom de variedade de línguas, que é uma diferença entre o dom de variedade de línguas, uma das 9 manifestações do Espírito Santo, seguido de interpretação. Há uma diferença entre isso
e a linguagem sobrenatural de oração. Eu escrevi um livro inteiro sobre esse assunto, dediquei vários capítulos para fazer essa distinção. Um deles é algo que Jesus prometeu para todo crente. Ele disse, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, em meu nome expelirão demônios. Isso é para todo crente. Quem são os que creem? Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então os que creem são os que creem na mensagem pregada, são salvos. Esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Então Jesus disse que haveria um sinal que todo crente poderia experimentar, que era falar novas línguas. No entanto, em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz assim, falam todos em línguas? A resposta implícita ali é não. E diz, interpretam-nas todas, porque o que está em discussão ali, querido, não é a linguagem de oração, mas o dom de variedade de línguas seguido de interpretação. Então, há uma coisa que precisa ser distinguida da outra, que a linguagem de oração todo crente pode receber. O dom de variedade de línguas são as línguas seguidas de interpretação, que não são para edificação pessoal, são para edificação dos outros, não é para todo mundo. Então, por exemplo, Tiago diz que qualquer crente que pedir sabedoria pode receber, mas o dom da palavra de sabedoria, que é uma revelação seguida de conselho, e não só um conselho, não é para todo mundo. A gente pode até ver uma certa similaridade, mas não é igual. O apóstolo Paulo, ele também fala a respeito da questão da fé. Aqui, querido, ele não está falando da fé que todo crente tem. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele diz, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é uma dádiva generalizada de Deus para todo homem, que é ativada através de ouvir a palavra, a palavra de Deus. Romanos 10 diz isso, no versículo 17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, todo crente, irmão, tem fé. E a Bíblia fala de uma medida de fé que Deus deu para cada um de nós. E é nossa responsabilidade pegar essa medida, que não é ela toda, e fazê-la crescer. Então, quanto mais eu me encho da palavra, mais fé eu vou poder ter ou manifestar na minha vida. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, você será nutrido pelas palavras da fé que pregamos. A pregação da palavra de Deus é um alimento para a fé das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Se Deus nos deu uma medida de fé, e não é ela toda, porque nós vamos encontrar na Bíblia que distinção de tamanho de fé. Jesus elogia alguns pela sua grande fé, criticou outros por uma pequena fé. Então existe fé pequena e fé grande. O apóstolo Paulo diz assim, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover os montes. Então, não é qualquer fé que move montanhas. É uma tamanha fé, é uma fé muito grande. Quando a gente começa a enxergar essa distinção, a gente enxerga a nossa responsabilidade de fazer nossa fé crescer. Em 2 Tessalonicenses 1,3, Paulo diz, a vossa fé cresce muitíssimo. Então, a fé pode e ela deve crescer, e nós precisamos trabalhar para isso. Agora, há um nível de fé que eu chamo de fé especial. O dom da fé, querido, eu gosto de dizer que é uma fé emprestada. É Deus, num determinado momento, te acrescentando uma fé que você não tem no dia a dia. O dom da fé não é o tipo de fé que todo crente tem. É algo que nos leva além daquilo que a gente tem. Então, por exemplo, vamos dizer que você está diante de uma determinada necessidade, de um grande milagre. Aquele nível de milagre exige um nível de fé assim, do tamanho da sua cabeça. Mas vamos dizer que você vem se enchendo da palavra, orando em línguas, exercitando sua fé veio crescendo, mas ela está mais ou menos à altura do peito. Então você tem um tanto de fé que falta, para aquele que é necessário para que o milagre aconteça. Eu gosto de dizer que o dom da fé é um complemento, é uma fé especial, é uma fé emprestada. E o propósito, querido, é nos levar a receber algo. Então, por exemplo, nós temos exemplos desde o Velho Testamento. Quando, por exemplo, os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles são lançados na fornalha de fogo ardente, o rei Nabucodonosor mudou o nome deles, a gente acaba chamando eles pelo nome com o qual Nabucodonosor tratava eles, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, eu particularmente olho para aqueles 3 camaradas e eu sei que o milagre que eles provaram provém da fé. Porque Hebreus 11:34 diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Então, que foi fé, não existe discussão. A pergunta é, que tipo de fé?
Será que foi só a fé natural que eles tinham? Natural não estou querendo dizer que ela não é espiritual, né? Mas a fé comum que eles tinham, que todo crente tem? Eu creio que não. Por que eu creio que não? Por alguns motivos. Um deles, em Daniel capítulo 3, quando o rei diz que vai lançá-los na fornalha, se eles não adorarem, né, não se curvarem diante da estátua, um deles diz para o rei: pois fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. E diz: o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos. Eles sabiam que algo podia acontecer. Mas um deles diz assim: mas se não livrar, nós também não adoramos. Irmão, se a fé é a convicção de algo, e os caras estão exercendo o mais alto nível de convicção para livramento, eles não iam dizer para o rei: se não livrar. Você tenta imaginar Pedro saindo do barco, andar em cima d'água? Eu vou, mas se não der certo. Quem já sai no se não der certo, irmão, já está duvidando. Então, eu não creio que era a fé comum deles. E eu não estou desfazendo da fé deles. Meu nível de fé talvez não esteja pronto para encarar uma fornalha. Outro dia alguém falou: pastor, se o senhor entrasse na fornalha, o senhor crê que o senhor também veria Jesus, como eles viram o quarto homem da fornalha? Eu falei: com certeza. Eu ia aparecer queimadinho no braço dele lá na glória. Ia vê-lo, um carvãozinho eu ia estar, mas ia estar no colo dele, né? Não é o nível de fé comum, querido, que eu tenho. Agora, a gente precisa entender o que é a operação do dom da fé, porque os dons, querido, não são para benefício próprio. A Bíblia diz que são para o proveito comum. O propósito do dom, que ele tem a ver com o que Deus quer fazer nos outros. Então o dom da fé não é para eu resolver os meus problemas. Vou usar o dom da fé para trocar de carro, trocar de casa. O dom da fé não é para resolver seus problemas. Os dons estão ligados, querido, à expansão do reino de Deus. E o que aconteceu com esses três, quando eles não se queimaram? A Bíblia diz que Nabucodonosor baixa um decreto, dizendo que qualquer um que adorasse e cultuasse outro Deus, que não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, estava lascado. Qualquer um que falasse contra o Deus deles, a casa deles ia ser feito e transformado num monturo. Aquele milagre não foi para promover os três. Aquele milagre foi para promover o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu já tive momentos de estar movendo os dons e descobri que o dom não é para a gente, é para o outro. Eu creio que isso deve ter acontecido em janeiro de 98, porque eu creio, a fé é minha, eu creio no que eu quiser. Estou fazendo as contas. Eu tenho tanto medo de com o tempo errar, mudar uma história. Esses dias um amigo meu falou: cara, eu dei um testemunho, que na verdade na minha cabeça eu me confundi, minha memória me traiu. Ele falou: eu comecei uma história com um testemunho e terminei com outro. E disse: se eu contasse os dois em separado, era verdade. Mas a partir do momento que eu fiz dos dois uma história só, virou mentira. E ele falou: Deus sabe que eu não fiz de propósito. Desde então, eu acho que eu fico com medo de dar uma informação errada. Mas foi mais ou menos por aí, janeiro de 98. Finzinho de 97, eu estava numa mudança que eu estava fazendo em casa. Eu peguei uma caixa muito pesada, carregada de louça, de cerâmica. E na hora de levantá-la, eu me agachei e tive todo o cuidado de proteger as costas no jeito de pegar. Mas ela estava muito mais pesada do que eu imaginava e do que eu estava dando conta. Então eu percebi que eu não ia conseguir terminar de colocá-la onde deveria. E eu não podia só deixar cair porque era louça. Então eu me dobrei o mais rápido possível para pô-la no chão, tentando segurar, né, para que aquilo tudo não caísse e quebrasse. Naquele movimento que eu fiz de dobrar sem nenhum cuidado com aquele peso, eu só ouvi o estalo nas minhas costas. E do jeito que eu caí, irmão, ali no chão fiquei sem conseguir levantar. Tive que pedir ajuda para o pessoal, né, e eu percebi que algo sério tinha acontecido pelo estalo, pela dor, pela sensação do que estava estranho nas costas. Resumindo, fui para o hospital, fui examinado por um médico da igreja mesmo, um ortopedista, ele era especialista nessa questão das costas, e ele falou: pastor, o senhor conseguiu arrumar uma hérnia de disco das boas. O jeito que o senhor abaixou com aquela caixa, com aquele peso, fez uma compressão, espirrou o disco para fora. Eu falei: como é que nós vamos consertar? Ele falou: então, no seu caso, nem cirurgia deve resolver isso. Eu falei: está feio assim? Ele falou: mais do que o senhor imagina. Ele falou: a menos que o senhor apareça com uma daquelas histórias que o senhor conta no púlpito, a coisa realmente está séria. E eu cheguei a ficar 15 dias, querido, de cama, sem conseguir levantar. Já não era por causa da hérnia, mas porque a hérnia começou a pinçar o ciático.
Aquilo me gerou uma crise enorme e eu não suportava, não aguentava dores. Fiquei 15 dias, literalmente de cama. E já mais ou menos um tempo depois desse período que eu fiquei de cama, já estava conseguindo andar, mas com muita dificuldade. Eu lembro com muita dor, eu arrastava a perna, eu andava com dificuldade por causa daquela crise. E eu ainda estava nesse estado e tive que cumprir uma agenda em Campinas, no estado de São Paulo. E eu fui pregar numa igreja. E eu lembro quando eu subi para pregar, eu fiquei apoiadinho no púlpito. Né? Falei, os irmãos me perdoem, mas eu mal consigo andar, todo mundo viu o jeito de subir. Expliquei, falei, estou com hérnia de disco. Falei, então vou ficar apoiadinho aqui no púlpito. E desse jeito fui pregando, conversando com a igreja. Lá para o fim da mensagem, o Espírito Santo falou comigo, me veio aquela palavra de conhecimento. E disse, chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco. O Senhor me disse que eu vou curar todas. Eu nunca tive um comando desse, querido, de que Deus ia curar todo mundo do mesmo problema. Tem lugares que eu estou que eu vejo muita gente ser curada de algo, mas nunca é todo mundo. Naquele dia ele falou, chame que eu vou curar todos. Eu comecei a rir. Falei para a igreja, falei, irmãos, casa de ferreiro, espeto de pau. Falei, estou eu nesse estado, mas o Espírito Santo acabou de me falar isso. E eu lembro que eu falei, se a minha condição não atrapalhar a sua fé e você quiser acreditar no que Deus está me falando, sai do seu lugar e vem para frente. Vem uns 20. Eu lembro que eu falei, gente, só quem tem hérnia de disco. Tudo vocês aqui é por causa de hérnia de disco, a turma é. Eu falei, quem não está em crise, fica aqui para o lado esquerdo. Quem está em crise com muita dor, vem do meio para o lado direito, que eu quero primeiro orar com vocês. Eu falei para eles, é mais fácil a gente saber que Deus curou quem está com dor e crise e sumiu do que quem não estava. Então eu falei, primeiro vou orar com esse. Bom, ficou só 3 naquele canto, o resto veio tudo para cá. E lá vou eu orar com eles, eu me sentia um pateta. Irmãos, Deus está aqui, aleluia, para curar hérnia de disco. E eu fui descendo para orar com eles. Mas eu lembro quando eu cheguei perto do primeiro, eu só perguntei para ele, você está pronto para receber a oração? Ele falou, estou. E uma hora que eu estiquei a mão para tocar, para impor as mãos na cabeça dele, a sensação que eu tive é que foi como se desse um tiro. Algo saiu aqui, tiro de um canhão, saiu pelo meu ombro, mas aquilo, um calor correu pelo ombro, pelo meu braço todo, saiu pela minha mão, exatamente na hora que eu toquei a testa dele, aquele calor eu senti saindo da minha mão. Eu vi a reação dele, que ele sentiu algo. Falei, que foi? Ele falou que o senhor botou a mão em mim, entrou um calorão no meu corpo. Falei, cadê a dor? Aí ele começou, meu Deus do céu, sumiu a dor, aleluia. Ele começou a fazer aquela festa. Eu falei, pô, você está pronto? Ele falou, estou pronto. Na hora que eu fui impor as mãos, aquela sensação do tiro de um canhão, eu sentia, querido, fisicamente a unção correr pelo meu braço. A hora que eu toquei na testa do outro, sincronizado. A hora que eu toquei, parece que foi a hora que saiu. Eu vi a reação, falei, que foi? Você sentiu o calor? Ele falou, não, eu senti um frio. Eu falei, quando saiu daqui estava quente, rapaz. Eu gosto muito de brincar essa hora para tentar desmistificar a questão dos dons. Aí eu falei, bom, não importa a temperatura, cadê a dor? Sumiu, aleluia, começou a festa do segundo. Aí eu fui botando a mão, querido, um por um. Cada um que eu tocava sendo curado. Depois da primeira meia dúzia, eu pensei comigo, não é justo. Tocando cada um desse, entre um e outro, aleluia. Aí eu pensei, falei, vou pegar um pouco desse negócio para mim. Só como ficava muito feio eu botar a mão na minha cabeça e dizer, seja curado eu mesmo. Eu pensei, vou tentar fazer isso mais discreto. Aí eu lembro que eu dei uma paradinha, pus a mão nas costas, tipo mulher grávida, né? Pus a mão nas costas e baixinho, falei, receba em nome de Jesus. Irmão, para mim não tinha calor, tinha tiro de canhão, não tinha nada. E eu não sentia nada, nenhuma cura. Aí eu orava com o outro curado, e eu, ruim, o outro curado. Irmão, eu vi todo aquele povo ser curado. E eu tentei umas 3, 4 vezes, sei lá quantas, e comigo o negócio não funcionou. Quando terminou aquilo, eu estava indignado. Eu falei para Deus, Deus, se alguém me acusar de falta de fé, eu apelo ao Supremo Tribunal Celestial, vou em última instância. Eu falei, eu parei de pregar, eu fiz o papel de pateta naquele estado, dizendo que o Senhor cura gente de hérnia de disco. Eu chamei o povo à frente, orei um por um, ninguém pode dizer que eu não criei no que o Senhor ia fazer. Falei, se alguém falar que não tem unção, eu também protesto, eu senti unção. Eles sentiam cada vez que eu toquei neles. Eu falei, então não era falta de fé nem de unção. Eu falei, agora por que o negócio funciona para os outros e não para mim? E tem hora que a gente pergunta, querido, sem sequer estar esperando explicação. E naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração e disse, o propósito dos dons é para edificação de outros, não edificação de si mesmo. O Senhor me disse, assim como você não vai se profetizar, assim diz o Senhor para mim mesmo.
Ele falou, você não vai se curar. Eu falei, então eu vou ter que esperar a hora que aparece um homem de Deus para me revelar, para me chamar. O Espírito Santo falou, ou isso, ou você usa a sua fé. Esse dia eu descobri, querido, que nem sempre nós estamos tão prontos para usar a fé como a gente acha. Mas eu decidi usar minha fé. Levou uns 6 meses, brigando todo dia. Até que um dia aquela hérnia sumiu. Mas eu percebi muito claro, querido, nesse dia, a diferença do que é você exercer fé para resolver o problema e que isso não tem nada a ver com operar nos dons. Mesmo o dom da fé, querido, não é para você receber algo para você. A Bíblia diz que Daniel, alguns pela fé apagaram a força do fogo, a Bíblia diz, outros fecharam a boca de leões. De quem que a Bíblia está falando? Daniel. Quando Daniel botou aqueles bichinhos para jejuar, irmão, eu fico pensando na fé que o camarada teve que manifestar. Quando o rei Dario pergunta, você está aí, Daniel? Seria o caso do teu Deus ter feito um milagre? Eu, desde criança, não sei se foi lendo história em quadrinho da Bíblia, eu criei um desenho na minha cabeça que Daniel respondia bem baixinho. Eu estou aqui. Tipo assim, se falar muito alto, esses bichos vêm para cima de mim. Mas eu não sei, querido, se a sua fé dá para encarar um leão. A minha mala é para um Rottweiler. Rottweiler eu já encarei, mas não foi a minha fé que resolveu, foi a fé de outro. Era ainda menino, saímos de uma vigília e fomos levar um amigo nosso, dar uma carona para ele, para casa dele. Carona assim, de molecada, todo mundo a pé, vai junto, para o cara não ir sozinho e todo mundo volta, né? Aí era de madrugada, era um bairro, uma região perigosa, então vamos todo mundo com ele, depois todo mundo volta. Na hora que a gente estava indo, eu passei na frente de uma casa e eu levei um susto, irmão, porque eu estava passando pelo portão, um cachorro avançou latindo. Mas eu tomei um susto daquele de quase o coração sair pela boca. Na hora que eu olhei, era um Rottweiler, um Doberman bem bombado, alguma coisa assim. Né? E aquele cachorro que latiu me deu um susto, eu fiquei com raiva. Eu comecei a discutir com ele na língua dele, latindo de volta para ele, xingando ele na língua canina. Né? E é lógico que aquela grade entre nós me deu muita autoridade para ficar do lado de cá, provocando ele. Fomos, levamos o irmão, era um lugar mais longe. Quando voltamos, nessa altura do campeonato, já tinha esquecido o Rottweiler. A hora que nós estamos voltando de novo, aquele cachorro latindo, eu levei ele um susto. Fiquei com raiva, comecei enquanto ia andando, provocando ele. Enquanto eu estou ali latindo, eu olho, irmão. Dessa vez, eu não sei se o dono da casa saiu ou chegou, mas o portão da garagem está escancarado. A hora que eu vi aquilo, irmão, eu olhei perto, não tinha uma árvore, um carro, um muro para subir. E eu, muito amigo, antes de falar para os outros, só parei, fui indo para trás do grupo. Pensei que pegue os amigos primeiro antes de mim. Muito leal eu era. E uma hora que a turma viu aquele portão aberto e o cachorro correndo para lá, pensa no esparramo de crente. Mas era crente correndo para tudo quanto é lado. Só ficou um, Pedrão. Pedrão era o mais novo convertido do grupo. Apenas num camarada de fé ousada. E quando todo mundo correu, o Pedrão ficou. E a hora que o Rottweiler veio correndo na direção dele, ele não arredou o pé. Eu só lendo o Pedrão apontar o dedo e dizer, está amarrado em nome de Jesus. A gente apelidou ele de o crente boiadeiro, porque ele amarrava tudo. Era o crente boiadeiro. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas o cachorro estacou. Né? Foi tentando botar aquele toquinho de rabo cortado no meio das pernas, foi andando para trás devagarzinho, voltou para dentro de casa, e a gente ficou impressionado com aquilo. Pedrão, uma vez, nós estávamos num lugar que fomos pregar o evangelho, e uma pessoa falou, olha, vocês não podiam ter, era uma das piores bocas da cidade. Ele disse, vocês não podiam ter entrado no morro sem permissão, sem autorização. Eu lembro da mulher dizer, vocês estão vendo todo aquele tumulto naquele bar lá embaixo no pé do morro? Sim, foi por causa de vocês. Ela diz aquilo lá, ó, é o último ônibus, é a última chance de vocês saírem daqui inteiro. Eu agradeço a ajuda, mas se fosse vocês, corria pegar esse ônibus. Irmão, nós descemos aquele morro, orando em línguas, clamando a Deus, e num desespero de dar tempo de chegar. E eu lembro que nós passamos por aquele tumulto no bar, né? Só atravessamos a rua, demos sinal, e o ônibus passou direto. Eu acho que ele também sabia o que estava acontecendo, e deve ter pensado, é ruim que eu vou parar aqui. A hora que eu vi aquele ônibus passar direto, deu um desespero. Estava eu e quem? Pedrão. Pedrão aponta na direção do ônibus e diz, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, eu não entendo como esse negócio funcionava com o Pedrão. Eu sei que o ônibus saiu arrastando as 4 rodas, levantando poeirão. Ele chegou, né? Chegou a ficar de lado assim na parada. E eu, olhando assustado, o Pedrão disse, está esperando o quê? Vamos embora. Né?
Encontrei o Pedrão uns anos depois, que ele foi para o seminário. Falei, e aí, Pedrão, e aquela fé? Ele falou, que fé? Aquela fé que você amarrava cachorro, onde? Ele falou, fui para o seminário, rapaz, arrancaram tudo de mim. Hashtag fica a dica. Ok. Tudo isso era só para falar do Rottweiler. A Bíblia diz que Daniel, pela fé, fechou a boca do leão. Agora, querido, vamos pensar no propósito do dom da fé. Não era só para Daniel sair ileso. É lógico que isso, num certo sentido, o beneficiou. Mas a Bíblia diz que Dario baixa um decreto dizendo que ao Deus de Daniel deveriam ser dirigidas as orações e súplicas, porque o decreto anterior era que ninguém, dentro de um prazo de dias, poderia pedir a nenhum outro Deus. Né? Naquele momento, a situação é revertida completamente. Eu comecei a entender que alguns desses milagres que nós somos levados a receber pelo dom da fé, não é por causa da gente, querido, não é a necessidade da gente, mas é Deus nos levando, de alguma forma, através daquele milagre que nós recebemos, a demonstrar algo para os outros. No Novo Testamento, você quer um exemplo disso? Quando Pedro andou em cima das águas. Não era a fé dele, irmão. Quando ele usou a fé dele, ele afundou. Ele, na verdade, estava experimentando algo diferente, além do normal. Em Atos, no capítulo 28, quando o apóstolo Paulo, depois de naufragar, vai parar naquela ilha de Malta, a Bíblia diz que ele pega alguns gravetos para pôr no fogo, para a turma se aquentar. E na hora que ele vai jogar o graveto, a Bíblia diz que uma víbora, fugindo do calor, mordeu a mão dele. Não foi só uma picada, ela morde e segura para não cair no fogo. Irmão, não sei se sou eu, não é bonito falar que tem medo de cobra, então eu digo que eu tenho um respeito muito grande. Né? Assim como eu digo também que eu não tenho medo de eletricidade, eu tenho um respeito muito grande. Eu, quando menino, meu irmão mais velho me usou de cobaia e me fez enfiar 2 fios numa tomada para ver o que acontecia. E eu quase grudei naquele negócio e foi um choque tão grande que aquilo me gerou um respeito grande pela eletricidade. Até hoje, irmão, pensa no negócio que eu vou assim com muito receio, é a tal da eletricidade. Uma vez, em Guarapuava, eu levei um amigo nosso conhecer um rio, uma cachoeira, um lugar bem bonito lá. Quando a gente estava perto assim da margem do rio, uma cobra d'água, dessas de 1 metro, pequenininha, verdinha, veio deslizando, passou perto da gente, ele disparou correr, barranco acima, e eu não saí do lugar. Depois ele voltou, falou, cara, muita coragem sua ficar aí. Né? Eu falei, coragem, meu amigo, eu queria ter corrido que nem você, minhas pernas não obedeceram. Eu estou até agora tentando sair do lugar. Então, talvez seja a minha análise, por não gostar muito desse bichinho asqueroso. Agora, se fosse eu, querido, que uma víbora pegasse minha mão ali, eu fico imaginando o escândalo que eu teria feito naquela praia. Né? Imagina eu correndo, gritando, chacoalhando aquela mão, tentando ver se me livrava dela. A naturalidade com que Paulo age. Que ele só chacoalhou a mão em cima do fogo, até que a víbora soltasse. Todo mundo está assustado, porque os nativos conheciam que tipo de serpente e víbora era aquela, e conheciam o dano que ela podia causar e produzir. Então a Bíblia diz que a turma começou a pensar, esse cara deve ser um homicida, porque escapou de naufragar, mas a justiça não deixa ele viver, está atrás dele. Mas a Bíblia diz, quando viram que ele não inchou, não caiu morto, que não aconteceu nada, a Bíblia diz, mudaram de ideia, acreditando ser ele algum tipo de Deus. Paulo aproveita para colocar os pingos nos is, irmão, e dizer, eu não sou Deus, mas eu sou enviado de Deus. A Bíblia diz que ele começa a curar os enfermos da ilha, aquela ilha passa por um avivamento, e o propósito desse milagre, intervenção da víbora, não era necessariamente só o que Paulo precisava. Era Deus, na verdade, jogando ele na vitrine, usando aquela situação para que outros pudessem ser alcançados. Quem está entendendo, diga amém. A única vez que eu tenho consciência do dom da fé ter operado na minha vida, que assim eu não tenho dúvida de que era esse dom, isso foi mais ou menos no ano de 1994. Eu tinha uma Brasilinha 74, carburação dupla, aquela chegava a fazer redemoinho no tanque de tanta gasolina que bebia, que eu apelidei aquilo de o devorador enlatado na minha vida. Não era materializado, era enlatado. Não só pelo tanto de gasolina que a bichinha bebia, mas pelo tanto de conserto, irmão, que dava. Eu tenho um amigo que ele é mais exagerado. Ele falou um dia que o carro dele não podia ver um cidadão vestido de macacão e sujo de graxa, que já começava a dar defeito de tanto que estava acostumado a ir para a oficina.
E eu lembro que eu apelidei aquilo do devorador, porque, irmão, era muita gasolina. E várias vezes, início de ministério, a gente numa situação difícil, várias vezes, eu sabia o que era ficar com o carro sem gasolina e ter que empurrar ele até o próximo posto. Aliás, eu e um outro colega do ministério, que era quem mais dirigia o carro, até mais do que eu, a gente tinha uma competição. Quem que tinha o maior recorde? Quando chegasse empurrando o carro no posto, quem conseguia abastecer mais? O meu recorde, eu me lembro ainda bem, era 41,5 litros. O dele era 41,3. Né? Eu nunca consegui extrapolar o 41,5. Então eu sabia muito bem como funcionava aquela bichinha. Quando encostava o ponteiro na reserva, eu brinco que aquilo não era uma reserva, era um grito de desespero. Irmão, era 10, no máximo 15 quilômetros, mesmo na estrada, e acabava a gasolina. Então eu estou fazendo uma viagem de Guarapuava para Campinas, no interior de São Paulo, e sempre que eu saía com o tanque cheio, eu não conseguia chegar na divisa de estado. Tinha que abastecer antes, depois não chegava em Campinas, tinha que abastecer de novo. Então eu já sabia como funcionava, mas naquele dia eu com pressa, saí com um pouco mais de meio tanque, falei, eu abasteço na estrada. Então para quem conhece a região, eu passei Ponta Grossa, eram umas 2 horas depois de Guarapuava, andei um pouquinho mais, entrei na região de Castro, para Carambeí, e tinha um soldado do exército, um milico, pedindo carona. Aquele dia eu estava orando em línguas no carro, já dei muita carona, irmão, não só porque eu já andei muito de carona, mas porque achava que era uma oportunidade de evangelizar. Mas naquele dia eu tinha dito, não vou dar carona para ninguém, quero ir daqui lá orando em línguas, tendo meu tempo com Deus. E a hora que o cara estava lá dando com a mão, eu passei por ele. Na hora que eu passei por ele, eu senti o Espírito Santo me incomodar. Testifica para ele. E eu parei o carro longe, tive que ficar buzinando, até ele entender que era com ele. Né? Por fim ele foi lá, falei, vai para onde? Ele falou, divisa de estado. Falei, sobe aí que eu te levo. Aí eu comecei a tentar uma abordagem polida, né, para tentar falar de Jesus. E cada vez que eu tentava levar isso para o assunto, né, o assunto para essa área, ele me dava um corte. E eu lembro que aquilo foi me aborrecendo, porque eu pensei, ele não é obrigado a crer no que eu creio, mas eu estou dando carona, ele podia pelo menos me deixar falar. E eu tentava, irmão, pensa num cara, lá no sul a gente chama de um bagre ensaboado, já é liso, fica pior ainda. Eu dava o bote para um lado, ele escapava para o outro, e o negócio foi me aborrecendo. Mas chegou uma hora, eu estava passando na frente de um bom restaurante, né, e eu pensei, quem sabe se eu ir além da carona, né, e fizer algo mais, esse cara possa se abrir. Eu lembro, parei o carro, falei, está afim de almoçar? Ele falou, não, eu espero o senhor aqui fora. Eu falei para ele, se for falta de grana, eu pago o almoço para você. Eu pensei, viajar de carona pode ser economia, mas um moleque daquela idade não comer, irmão, aí é falta de grana. Eu falei, se for falta de dinheiro, eu pago para você. Beleza, ele entrou comigo. Irmão, que esse cara sentou, ele fez um prato tão grande que eu achei que ia quebrar a porcelana embaixo. Ele estava uns 3 dias sem comer, o pobre coitado. Aí eu pensei, agora ele vai estar feliz com a comida, me ouve. Cada vez que tentava falar, irmão, ele pegou uma colher, não foi nem um garfo. Né? Debruçou em cima do prato, ligou a máquina, tchau, 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 tchau. Eu tentava falar com ele, dava umas paradinhas, tava nem aí porque eu estava falando. Irmão, foi me dando uma raiva. Pensei, cara, eu estou dando carona, estou pagando almoço, tentando salvar essa alma do inferno, e o cara não me deixa fazer nada por ele. Aí chegou um ponto, lembra que eu falei antes da irritação, que aparece várias vezes, chegou um ponto que me deu uma indignação, uma raiva tão grande, eu pensei, quer saber? Quer ir para o inferno? Vá para o inferno. Pensei, não falei. Quer ir para o inferno? Vá para o inferno, criatura. Eu estou te dando carona, pagando almoço, você não me deixa falar, e fiquei aborrecido, aí parei de falar. Eu acho que ele percebeu o meu silêncio. Quando nós voltamos para o carro, ele começou a querer puxar papo. Agora eu que não estava afim. Aí eu lembro que uma hora ele falou, o que o senhor faz? Eu falei, sou pastor, tipo, entendeu o que eu queria fazer com você, não me deixou? Aí ele, que legal. Eu falei, legal por quê? O que é legal? Ele falou, não, eu sempre quis saber a diferença da minha religião e da sua. Sabe que você pode me explicar? Eu pensei, esse moleque é do contra. Eu tentei, ele não me deixa. A hora que eu não quero, ele perde. Mas eu entendi o Espírito Santo dizendo, aproveita a oportunidade. Mas irado como eu estava, eu entrei com os 2 pés no peito, sem dó nem piedade. E a conversa começou a rolar, a acontecer. Só que eu vi o marcador encostar na reserva. Quando encostou na reserva, pensei em encrenca, já tinha que ter abastecido antes. O primeiro posto que eu vi, irmão, eu já dei seta, fui saindo da estrada para o acostamento. Ainda estava no acostamento, não tinha entrado no posto. O Espírito Santo falou comigo, se você parar a abastecer, você vai perder a conversa. E se você perder esse momento, você não vai ter outra chance. Aquilo foi um comando tão claro, que minha cabeça pensou, mas se eu não parar no posto, vou parar na estrada sem gasolina.
Mas o comando foi tão claro que eu decidi ignorar a minha cabeça. Pensei, falei, Deus, agora a responsabilidade é sua. Eu fui fazer minha parte de abastecer, o Senhor mandou não, agora é com você. E na hora que eu pensei isso, eu não sei te explicar o nível de fé que acendeu dentro de mim. Parece que alguém apertou um botão, modo fé. Né? E aleluiei. Irmão, mas você não está entendendo. Eu não consigo te explicar o nível de fé que era. Eu ia com aquela Brasília para a China, irmão, andava em cima d'água, eu voava, eu fazia qualquer coisa, foi um negócio assim louco. E eu falei que normalmente era 10 a 15 quilômetros, parava. Eu andei mais de 150 quilômetros, com aquele ponteiro encostado ali no fim do marcador, e eu tinha vontade era de rir dele, de zombar dele, porque eu sabia o que Deus estava fazendo. Aí quando chegou na divisa de estado, que aquele camarada desceu, depois de eu ter abençoado ele, a primeira coisa que eu pensei, falei, isso tudo era por causa dele. Quando eu pensei, isso tudo era por causa dele, irmão, eu entendi Pedro, olhando o tamanho da onda e a força das águas. E quando eu pensei, isso tudo era por causa dele, ele estava saindo, a sensação que eu tive é que aquele milagre estava indo embora. Eu fechei a porta rápido, como se fosse isso, fosse segurar a fé dentro. Falei, Deus, pelo menos até o próximo posto. Agora, irmão, já não estava no nível de antes, de zombar do ponteiro. Eu sentia que o ponteiro estava zombando de mim. Eu peguei e botei a mão em cima para não ver, dele orar em outras línguas. Falei, Deus, até o próximo posto. O que eu não sabia, irmão, que o próximo posto estava a 70 quilômetros ainda. Eu andei 220 quilômetros quando não teria andado 10. E assim, irmão, porque eu não quis esperar mais posto na estrada, porque não vinha, entrei numa cidade. Quando eu entrei naquela cidade, o primeiro posto que eu parei, o frentista veio gritando, disse, não tem gasolina, só álcool e diesel. Eu fui nos 3 postos, chegava os caras, não tem gasolina. Eu pensei, Senhor, e agora? Aí cheguei num posto dentro da cidade, tem gasolina? O cara falou, tem. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou desligar. Eu acho que ele deve ter pensado, é doido. Desliguei o carro para ele abastecer. Quando ele terminou de abastecer, ele virou para mim e falou, cara, eu nunca vi na minha vida o que eu vi hoje. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu trabalho como frentista há muito tempo, uma Brasília que nem a sua, nunca passa de 41,5 litros. Eu sei que ele estava falando a verdade, porque era meu recorde. Né? A gente tinha competição. Eu falei para ele, quanto deu hoje? Ele falou, 42 litros. Eu falei, o senhor não tinha mais gasolina nem no carburador. Tem gente que nem sabe o que é carburador, né? Os carros novos não tem mais. Desde a injeção eletrônica. Eu falei, o senhor não tinha mais gasolina nem no carburador, estava só no cheiro. Eu falei, você nem imagina. Só que depois que esse negócio acabou, eu não conseguia mais acreditar que tinha acontecido. Eu ficava pensando, não, eu que não calculei direito. Irmão, eu fiz 7 vezes aquele trajeto que eu fazia muito. Não importava se eu saísse com o tanque cheio, se o marcador tivesse errado, não tinha como chegar na divisa de estado. Né? Eu, de fato, fiz todas as contas, todos os cálculos, né? Mas a mente da gente, querido, luta. A Bíblia diz que o homem natural, psíquico, não entende as coisas do Espírito. Mas às vezes, querido, não é só o outro que não vai entender o que a gente está vivendo. Às vezes a gente vai se ver em luta. Eu já tive situações de sair de um culto que nós testemunhamos uma cura maravilhosa e eu não acreditar que aquilo aconteceu. Eu lembro de uma ocasião, eu estava na casa de um médico, ele era o pastor da igreja, mas era também um médico. Foi uma cura assim espetacular. E eu dizia para ele, cara, você pegou o telefone daquela família, que todo mundo se converteu com aquilo? Ele falou, peguei. Eu falei, será que a gente pode ligar e ver se está tudo bem? Ele, como assim? Eu falei, não sei, vai que a menina não está mais curada. Porque eu fico a maior parte do tempo brincando, os caras riam, achando que era brincadeira. Dizia, não, gente, é sério, eu não estou mais acreditando que ela está curada. E eles riam. E eu tentava explicar, ninguém me acreditava, mas Deus sabia que eu não cria naquele negócio mais. No dia seguinte, antes de ir embora, a mãe veio com aquela menina, né, falou, olha, a gente quer agradecer mais uma vez. E eu vi uma menina realmente boa, eu falei, dormiu bem, acordou bem, aham. E eu falei, Deus, muito obrigado, o Senhor ter mandado eles aqui. Eu tenho certeza, querido, que há momentos que quando o Espírito está movendo a gente, não é nem só a nossa fé, e não é nem só a nossa capacidade de lidar com aquilo. Então, essa vida no Espírito, esse mover no Espírito, querido, requer de nós a sensibilidade de obedecer, quando às vezes a gente vai ter que ousar contradizer a própria razão. Mas o que eu experimentei nesse dia foi o dom da fé. Agora, às vezes eu conto esse testemunho, e sempre tem um crente, diz, pastor, dá para orar com o meu carro no fim, para ver se pelo menos fica mais econômico. Né? Eu falei, irmão, se fosse a torta direita, eu veria isso toda hora. Né? É a única situação que eu me lembro de ter ocorrido isso, debaixo de uma ação de uma palavra de Deus. Agora, o propósito, que ele não era eu andar com o carro sem gasolina.
O propósito era não perder a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Eu creio que Deus faz loucura, querido, por causa de almas. E se a gente decidir entrar com Deus nas loucuras dele, nós vamos ver o que ele pode fazer pela gente também. Filipe sai de um avivamento de Samaria, vai para uma estrada deserta. O cara tem que ter muita sensibilidade, irmão, para largar um avivamento e ir para um lugar que não tem ninguém. Deus diz para Filipe, ele está lá, diz, e agora? Diz, agora fica esperando que vai surgir uma chance. Mas daqui a pouco vem numa carruagem um etíope, foi adorar em Jerusalém e está voltando. O Espírito Santo diz, sobe, junta com a carruagem. Irmão, aquilo não era uma estrada, uma rodovia, um corredor de ônibus, que você ia até o ponto final e voltava. Uma estrada deserta, quase ninguém usa. Ele pega uma carona só de ida para a Etiópia, sem saber como volta. Mas eu tenho visto que aqueles que decidem entrar no plano, no propósito de Deus, sem ficar questionando, eles vão ver o que Deus pode fazer. Lá na frente, a gente não sabe quanto tempo tinham andado. Quando finalmente, porque Filipe pregou o evangelho, ensinou muita coisa. Tanto que quando eles passam num lugar que tem água, o cara diz, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe já estava, irmão, não era só evangelizando, já estava consolidando, já estava fazendo tudo o que precisava. Disse, então tá, vamos lá batizar. A Bíblia diz, quando eles iam saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Porque o Deus que fez ele pegar a carona só de ida, não ia deixar ele voltar a pé, não. Quando eu e você entramos nas loucuras de Deus, a gente vai descobrir as coisas que Deus vai fazer, não só através de nós, mas até conosco no meio desse processo. Eu louvo a Deus, que já fiz muita loucura para Deus. Mas eu creio que é impossível a gente ganhar dele nas loucuras que ele pode fazer em nosso favor também. Amém? Fica aí o encorajamento. Já a operação de milagres, ela não é o meio através do qual a gente recebe o milagre, mas uma forma através da qual a gente produz isso na vida de outros. No Velho Testamento você vai ver Moisés abrindo o Mar Vermelho, Josué parando sol e lua, né? E são manifestações que ele dá a operação de milagres. No Novo Testamento, a gente pode falar de Jesus transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes. A gente pode falar dos apóstolos. A gente pode destacar, né, quando em Atos 9, de 36 a 42, Pedro ressuscita uma moça chamada Dorcas. Eu creio que a ressurreição de mortos, que ele está no nível de operação de milagres. Interessante, querido, quando a gente observa, é o peso que isso tem na maneira como Deus acaba sendo glorificado. O impacto que isso produz nos outros. As minhas primeiras experiências com a operação de milagres, não fazia ideia do que ia acontecer. Como eu disse, o processo é simples, o resultado é espetacular. Uma delas, eu estava numa igreja, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e eu estava pregando sobre cura, estava pregando sobre a importância da fé para a cura, e eu estou no meio da mensagem, Deus me dá uma palavra de conhecimento. Era um auditório parecido com este, que tinha 2 corredores, só não era tão longo, talvez um pouco mais da metade, e a diferença é que a plataforma era um pouquinho mais baixa que essa. Eu estou pregando e de repente me vem uma palavra de conhecimento. Eu falei, tem uma irmã aqui. Eu sabia exatamente onde ela estava. Que ela estava no canto da direita, lá no fundo. Eu falei, tem uma irmã aqui, já apontei até na direção dela. Falei que você está com um problema hormonal assim, assim, assado. Você está no meio de um tratamento médico. E seu coração está revoltado com essa condição do tratamento. Porque mesmo que você saiba que o tratamento em si não tem nada de errado, não é pecado, eu acho que tem crente que exagera em relação a isso. Né? O nosso inimigo, que ele não é o remédio, é o tratamento médico, nosso inimigo é a doença. Amém? Dá para entender a diferença? Então, se está lutando contra o inimigo, está mais do nosso lado. Então eu falei, você não pode se condenar por estar realizando esse tratamento médico. Só que eu estranhei a palavra que eu estou dando. Porque quando você está pregando fé, irmão, você quer chamar todo mundo é para acreditar que Deus vai fazer, e não para consolar a pessoa a continuar um tratamento. Eu achei muito estranha aquela palavra. Mas eu confortei aquela pessoa e voltei a pregar, achando ainda aquilo estranho. Preguei mais uns 2 minutos, parei e falei, olha, quem quer que seja essa irmã, você não está me deixando pregar. Eu falei, depois que eu te dei a palavra que era para te consolar, você começou a dizer, Deus, mas mesmo que não seja errado, passar por esse tratamento, eu gostaria de ver o Senhor sendo glorificado por meio de uma intervenção direta, que não seja a mão dos médicos. Aí nessa hora, eu já sabia, não era o lugar onde a mulher estava, eu sabia exatamente quem era. Eu apontei o dedo para a irmã, falei, e é você, não é? A mulher começou a chorar, falou, pastor, sou eu. Tudo exatamente do jeito que o Senhor falou, tanto a primeira parte como agora.
me deu um impulso que eu tinha que orar por ela. Eu falei, sai do seu lugar, vem aqui para frente. E era um impulso assim, muito forte que eu tinha que orar por ela. Quando ela levantou para descer, deu para perceber que ela era uma irmã muito próspera. Como é que eu explico o próspera? Provérbios 11, 25 diz, a alma generosa essa prosperará. A versão corrigida de Almeida diz, a alma generosa essa engordará. Então, eu descobri que gordura é sinônimo de prosperidade. E a gente tem um código de ética, um gordo não chama outro gordo de gordo. Então, ela era uma irmã próspera, mas muito próspera. E quando ela levantou para descer o corredor em direção ao lugar onde eu estava, me deu um ímpeto do Espírito Santo. Era um senso de urgência, de que eu não podia esperar ela descer. Então eu pulei da plataforma, que além de ser mais baixo, eu era mais novo na época. Hoje eu acho que eu já ia ter mais cuidado. Eu pulei da plataforma e entrei correndo pelo corredor por onde ela vinha descendo. Mas mesmo eu correndo na direção dela, a sensação que eu tinha que eu não podia esperar ela chegar, nem ia chegar nela. E a hora que eu entrei correndo, eu lembro que eu estendi a mão e falei, em nome de Jesus, recebe o toque do poder de Deus. E na hora que eu fiz isso, levei um susto. Que parece que a mulher levou um coice de um cavalo. Ela foi arremessada uns 2, 3 metros para trás. Eu brinco hoje em dia, conversando, né, principalmente com meus filhos, que a vontade era ter olhado para a mão e dizer, uau! Na hora que eu estendi a mão, falei, aquilo foi impressionante o que aconteceu. A mulher foi jogada. Só que do jeito que ela foi arremessada, caiu, irmão, toda torta no chão, ficou. Essa é a hora que o diabo fala na sua cabeça, morreu. Eu me lembro eu na entrada do corredor olhando, e tem gente que acha que o pregador está no domínio de tudo, porque ele fica, aleluia. E dentro de mim eu dizia, Senhor, a mulher não mexe nem levanta, glória a Deus. O Senhor está aqui, quantos estão sentindo? Deus, a mulher não mexeu ainda. Deus está agindo, Deus, eu não sei o que eu faço. A mulher não mexia, aleluia. Por falta de saber o que fazer, eu falei, vou voltar a pregar. E o coração, ó, acelerado, com medo, do jeito que a mulher foi jogada e do jeito que caiu toda virada e ficou. Daqui a pouco, graças a Deus, a mulher deu sinal de vida. Ela começou a rir. Mas pensa numas gargalhadas. E eu achei engraçado, irmão, ela era uma pessoa assim com sotaque nordestino muito forte, muito acentuado. Mas achei engraçado que eu nunca tinha visto alguém rir com sotaque. Falar é normal, mas rir... A risada dela é uma risada assim... gostosa, engraçada. E cada vez que ela ria, tudo o resto da igreja, todo mundo ria, mas ela estava debaixo da visitação de Deus, a gente ria dela. E aquele negócio foi ficando frequente, foi ficando difícil pregar, mas de repente essa mulher me largou uma que acabou com tudo. Essa é uma das histórias que minha filha mais gosta de me ouvir falar. A mulher gritou assim, pastor, eu estou murchando feito um pneu furado. Irmão, eu não entendi o que era murchar feito um pneu furado. Mas eu ria de faltar ar, eu tive que me segurar no público, que me deu tontura, eu achei que ia cair de tanto... E todo mundo rindo, e de repente eu olho, a irmã levanta. Ela levanta, Ralf, parecia uma pessoa bêbada, assim, com as pernas. Mas em vez de estar com as mãos soltas, ela está segurando o vestido. Irmão, a gente não acreditava que era a mesma mulher. Ela enxugou de 10 a 15 quilos assim, ó. Nem vem pedir oração depois. Se fosse assim fácil, eu passava a noite com a mão amarrada na minha cabeça, irmão. Apesar que na época eu não era do time, né? Eu era mais magrinho. Mas a gente olhava, não parecia. E ela segurando toda aquela sobra de vestido, ela dizia, se soltar vou passar vergonha. Irmão, aquele negócio foi tão assustador, chocante para mim, para todo mundo. Desnecessário dizer que o dia seguinte assim de gordo na igreja. Espalhou a notícia, tem um pastor orando, as pessoas emagrecem. Mas eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Mas o sinal do que aconteceu com ela foi tão forte, que eu brinco num ambiente, querido, onde as pessoas veem a ação de Deus, isso mexe com a fé das pessoas. Depois de um sinal desse, você dá um espirro, alguém já é batizado do Espírito Santo. Coisa fica fácil de acontecer. E foi um lugar onde eu vi muito, mas muito milagre. Né? Até por conta daquele próprio sinal. A Bíblia diz que Jesus operou muitos sinais. Por que você acha que o milagre é chamado de sinal? Porque está sinalizando, está dando uma mensagem. Está demonstrando quem Deus é e o que Ele pode fazer. Agora você me pergunta, pastor, o senhor sabia que ia acontecer? De jeito nenhum.
Quando chamei ela, eu achei que ia orar pela enfermidade, pelo problema hormonal. Eu não sei, querido, o que foi aquilo até hoje. Eu vi isso acontecer outras 2 vezes em escala menor. Nada com esse negócio de 10, 15 quilos. Né? Eu me lembro da cidade de Pato Branco, no Paraná. Eu vi 2 pessoas numa reunião que voltaram lá também, vieram para frente segurando a calça. Né? E uma delas, a mulher do pastor, já tinha dado uma bronca na mulher por estar com a calça tão justa como a que tinha vindo. Então, assim, era o caso que a esposa do pastor dizia, eu lembro da bronca que eu lhe dei. Né? E ela segurando a calça, não ia cair. Então, eu não vou dizer que isso é um ministério, já vou dizer, não venha me pedir oração depois, ok? Pode pedir para o Ralf, que é mais magrinho. Quem sabe funcione. Mas eu entendi que aquilo foi um sinal. Uma segunda ocasião que eu vi operação de milagres, foi uma pessoa, eu estava contando hoje para o Ralf, em Foz do Iguaçu. Eu perdi o contato com essa pessoa, gostaria muito de dar o testemunho dela com o nome, eu estou tentando localizar essa pessoa, porque ela me mandou uma carta descrevendo toda a história. Na época a gente usava carta, não era e-mail. Né? E eu lembro quando recebi a carta e li, eu achei a história muito espetacular demais. Eu não acreditei na história. Eu liguei para o pastor dela, né, que depois de tantos anos sem ver, consegui o contato dele, porque está morando nos Estados Unidos há muitos anos, consegui o contato dele antes de ontem. Né, e eu vou pedir para ele me ajudar a localizar essa pessoa, porque é um testemunho que eu acho que vale a pena. Quando eu li a história, liguei para ele, falei, recebi uma carta. Ele falou, fulana de tal, li o remetente, falei, é. Ele falou para mim, é verdade. Eu falei, não é que eu estou duvidando. Ele falou, você está. Por isso você me ligou. Ele falou, eu também estava. O que aconteceu? A mulher me descrevia, pastor, o sonho da minha vida era ser mãe. Eu era ainda recém-casada, tive que ser submetida a uma cirurgia, não me lembro qual era o motivo da cirurgia, mas ela diz, eu passei pela cirurgia, mas houve uma imperícia médica. Esqueceram uma tesoura dentro de mim. Me fecharam, me costuraram, né, com a tesoura do lado de dentro. Quando a gente descobriu o que estava acontecendo, e aquilo fez muito mal, já havia comprometido o meu útero, e junto com a tesoura, na próxima cirurgia, tiveram que extrair meu útero. Ela diz, eu vim embora, né, o sonho da minha vida de ser mãe. Me aconselharam a processar o médico, o estado, o hospital. Ela falou, eu como cristão optei pelo perdão, ninguém faz uma coisa dessa de propósito, é óbvio que foi um acidente, mas eu estou até destacando isso porque o caso dela era muito conhecido em todo o hospital por conta da imperícia, o medo que eles ficaram do processo dela. Né? E ela falou, mas eu nunca deixei de crer que Deus podia fazer algo. Então, ela falou, quando o Senhor veio, né, ministrar, e desde a primeira noite estava vendo tanta cura e milagre, eu comecei a orar, né, pedi para Deus fazer algo por mim. Ela falou, no terceiro dia, eu já passei o dia inteiro em jejum, né, orando a Deus, que Deus me mostrasse o meu problema, que você me chamasse na frente. Ela falou, no terceiro dia, quando o Senhor terminou de pregar, você chamou à frente, as mulheres tinham algum problema no útero. Essa é uma área que a gente tem visto muita cura. E eu falei, olha, todas as irmãs com algum problema no útero, corra para cá, corra para frente. E teve gente que veio correndo mesmo, teve uma que correu, chegou logo, foi a primeira, e é essa irmã que chegou primeira, que é a da história. Aí eu lembro que eu falei, gente, só problema no útero. Falei, essa é a direção do Espírito Santo. Falei, não me apareça um homem aqui na frente, pelo amor de Deus. Não me vem uma irmã com outro motivo que não seja isso, porque se não for esse, eu não vou orar por você. Nós temos um comando de Deus. Porque tem uns irmãos, querido, que parece que eles acham que qualquer hora é hora de ser ministrado. Eu conheci um cara, você não podia espreguiçar perto dele. Na real, aconteceu comigo. Eu espreguicei, ele pegou, colocou a cabeça embaixo da minha mão. Eu falei, que é isso? Interior do Paraná. Eu falei, que é isso? Estou recebendo a bênção. Eu falei, recebendo? Não, você está roubando, porque eu não te dei nada. Mas assim, era impressionante. Não podia ver uma mão do homem de Deus, botava a cabeça. Aí eu falei, só quem for problema no útero. Quando falei isso, essa mulher que tinha chegado primeiro, eu estava mais ou menos assim, para o lado esquerdo de onde estava o púlpito, um pouco longe da plataforma, que tinha mais ou menos essa altura, talvez um pouquinho mais. E essa irmã estava em pé ali na minha frente. E a turma chegando, os músicos já começaram, né, a se arrumar para tocar ali junto. E eu orando, buscando de Deus uma direção. O que é que eu vou fazer? Como que eu ministro esse pessoal? E essa irmã que estava ali, ela ficava me chamando, pastor. Olhar para ela e dizia, preciso falar com você. Eu dizia, peraí, irmão, estou orando. Aí ela dizia, mas é muito importante. Eu falei, o meu também é importante, depois a gente fala. Mas o meu é urgente.
Eu dizia, irmão, meu também, eu tenho que orar antes de ministrar vocês. Mas é rápido. Irmão, aquilo foi me dando uma irritação. A tal da irritação. Sou daqueles temperamento colérico. E aquilo foi me irritando. Irmão, chegou uma hora. Eu lembro de uma cena que é a mais parecida com o que eu senti. Eu tenho 2 filhos, menino com 16 anos, uma menina com 13. Quando eles eram menorzinhos, minha filha é uma máquina de falar, irmão. Ela fala o dia inteiro. Se ninguém falar com ela, ela fala sozinha, ela responde, ela canta, é um negócio assim. Meu filho, como a maioria dos homens, já é mais calado. Ele é 3 anos mais velho. Eu lembro de um dia que ele olhou para ela, mas assim, a veia do pescoço dele chegou a saltar. Ele olhou para ela e disse, por que é que você não para de falar? Eu pensei, ele vai pegar ela pelo pescoço. A única cena que me lembra o que eu senti, irmão, foi essa que eu vi do meu filho, porque a minha vontade era pegar aquela mulher pelo pescoço. Dizer, por que você não espera? Mas eu era pastor, não podia fazer isso. E eu fui segurando. Ela, por favor, pastor, é importante, é rápido. Irmão, aquele negócio me irritou, eu não podia fazer outra coisa. Eu fui até onde ela estava, botei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, receba o seu milagre. Ela caiu debaixo do poder de Deus. Eu pensei, não me incomode mais, aleluia. Aí, obviamente, depois dessa minha explosão de raiva, de ira, eu já não sei mais onde é que está o Espírito Santo, a unção. Aí me deu um arrependimento, falei, Deus, foi mal, mas o senhor viu também que ela abusou. Irmão, não sei quanto tempo nós tivemos que cantar para eu ter paz no meu coração, para entender de novo o que tinha que fazer, mas a irmã está no chão. Orei pelo povo, né, que Deus deu a direção e a irmã no chão. Chamei mais gente por outra coisa, orei e a irmã no chão. Né? Quando não tinha mais o que chamar por revelação, chamei que eu não tinha chamado. Orei por todo mundo e a irmã no chão. Acabou o culto e a irmã no chão. Conversei, quem me procurou, orei o que pediram para orar. E, por fim, querido, eu fui um dos últimos a sair da igreja junto com o pastor. Quem sobrou? A irmã no chão. E o zelador sentado, né, numa das cadeiras esperando. A hora que eu saí, estava assim. Ela me escreve a carta contando a história. Só que na história dela, né, ela menciona que tinha extraído o útero, que ela estava esperando eu chamar. E quando eu falei, vou orar com as irmãs que tem problema no útero, ela foi a primeira que correu, que dizer minha chance. Mas na carta ela disse, quando ela chegou, eu falei, só problema no útero. Ela falou, o meu problema não é no útero, porque eu nem tenho útero. O meu problema tem a ver com o útero que eu queria de volta, mas não é um problema no útero. Então ela pensou, tecnicamente eu não posso ficar. Mas ela dizia, eu não quero perder minha chance do meu milagre. Mas ele falou, para não dar de malandro. Ela falou, então, eu não vou abrir mão do milagre, mas vou pedir permissão. Então ela queria falar antes de eu orar, para ela não se sentir quebrando o princípio. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, irmão. E vou dizer que às vezes Deus usa esse tipo de coisa. Se eu fosse lá o que foi, não, pastor, que eu tirei o útero, eu quero um útero novo. Eu disse, irmã, adota uma criança, por favor. Né? Porque eu não acho, querido, que eu ia botar a mão para orar por aquilo. E eu vou te dizer, querido, que até nossas limitações, Deus às vezes sabe até como tirar proveito disso. E naquele momento, querido, eu acho que foi mais útil. Não estou defendendo o meu erro, mas acho que foi até mais útil eu nem ter perguntado o que era, do que ter perguntado. Aí ela disse assim, eu ficava te chamando, o senhor não vinha, mas de repente o senhor veio e já foi ministrando. Mal sabia ela o que estava dentro de mim. Eu falei, quando o senhor impôs as mãos sobre mim, eu apaguei. Aí disse, quando acordei, não me lembro se era 2h30, 3 da manhã, ela falou, não tinha mais ninguém da igreja. Só o zelador, o velhinho dormindo num banco. E quando eu levantei do chão, ela falou, pastor, a sensação que eu tinha no meu corpo era de um pós-operatório. Ela falou, passei por muita cirurgia, né? A de antes, a depois. Ela falou, eu sabia exatamente o que era aquela sensação, eu sabia que tinham mexido no meu corpo. Ela falou, pastor, eu só esperei o tempo para ter as devidas evidências no meu corpo. Ela diz, então eu fui para o hospital fazer os exames. E os médicos diagnosticaram um útero completamente novo dentro de mim. Eu fico feliz. Fico feliz quando se aplaude a Deus assim. Porque eu, quando li a carta, pensei, conversa. Eu não consegui acreditar, achei espetacular demais. Foi quando liguei para o pastor e falou, cara, é verdade. Ele falou, Luciano, eu acompanhei a história que ela passou antes. A turma toda do hospital sabia quem era ela, o medo que ele estava do processo dela. Essa mulher chegou com um útero novo em folha. Diz, um dos médicos está alardeando a cidade toda aqui um milagre.
E tem um outro que diz que não, que ou ela não é ela, ou é erro de prontuário, porque não pode. Ele falou, você não sabe o bafafá que está aqui por conta do que aconteceu. Eu, durante um tempão, querido, eu andava com aquela carta dela no meio da minha Bíblia, como um troféu e como um lembrete de quem é o Deus que eu e você servimos. Eu acabei num acidente de carro que eu tive perdendo a Bíblia com a carta dentro, caiu o carro numa ribanceira, né? Eu não sei que fim levou, mas o que eu falei, eu estou tentando rastrear essa mulher para a gente ter o testemunho dela, que foi de fato muito empolgante. Mas as duas primeiras manifestações da operação de milagres, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Eu nem sonhava que algo pudesse daquela forma acontecer, porque o processo, querido, é simples. Espetacular é o resultado. Então, a maioria de nós fica pensando, o dia que eu chegar num lugar, que Deus vai mandar eu operar aquele milagre. Irmão, os melhores milagres que eu vejo acontecer, eu não sabia que ia acontecer. E às vezes eu fico perguntando, é sério que aconteceu? O que você precisamos acreditar é que nós seremos canais de Deus. Que este tesouro, querido, foi colocado em vaso de barro, como eu e você. A Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Nenhum homem de Deus, querido, por mais usado que tenha sido por Deus, é diferente de mim e de você na sua constituição. E eu comecei a perceber que mesmo a operação de milagres, ela pode acontecer, não é um dos dons que eu vejo com mais frequência, né? Mas ela pode acontecer em momentos que você nem esperamos, que a gente nem faz ideia. Deixa eu correr para terminar os dons de poder. Eu quero falar dos dons de cura. É o único dos 9 dons, querido, que aparece no plural. No plural não é dom de cura, é dons de cura. Há muita especulação de por que isso está no plural. Eu acredito, e essa é a opinião da maior parte daqueles que se moveram num ministério intenso de cura, e eu acredito que na prática eles têm uma bagagem, uma experiência maior para dizer. Eu acredito que isso significa, querido, que o dom de cura que um tem não é necessariamente igual ao dom de cura que outro tem. Que nesse assunto da cura, é como se Deus tivesse muitos dons diferentes. Por exemplo, tem áreas no meu ministério que eu vejo mais resultado que em outras áreas. Quando eu oro por pessoa com problema de coluna, gente com problema de pedra nos rins, né? Os órgãos internos das irmãs, essa área ortopédica de uma forma geral, já vi muito milagre, né? Nos ossos, na estrutura óssea. Agora, tem área que eu não vejo com tanta frequência, né? Eu tenho um amigo, conhece o Marcelo Jamal? É impressionante a quantidade de testemunho que ele tem com gente surda. Teve uma ocasião que eu estava num culto dele, foi tanto surdo curado, eu falei, ora comigo, divide um pouco desse negócio que você tem, porque eu falei, de vez em quando eu vejo um ou outro, mas não é toda hora, né? Só depois daquele culto que ele orou comigo nos próximos meses, eu vi 7 surdos serem curados, né? Porque parece que as pessoas que eles recebem algumas coisas diferentes, né? Eu tenho conversado com outras pessoas que Deus tem usado de uma forma especial. Mas, por exemplo, estava falando com outro amigo esses dias, você conhece o Fernando? É impressionante a forma como Deus usa ele em milagres. Mas ele falou, Luciano, eu não vejo tanta cura como eu vejo milagre. Foi quando eu vejo você movendo em cura em algumas áreas, ele falou assim, eu fico pensando, como é que pode? Agora o cara levanta um paralítico atrás do outro, vê cego enxergando, né, aos montes, mas os dons, querido, eles parecem ser diferentes. Eu tenho amigos que oram, as pessoas vomitam tumor para fora, né? É como se Deus não tivesse um clínico geral. É como se ele usasse pessoas com resultados em áreas diferentes. Agora, para mim e para você, querido, o importante não é entender que os dons podem ser diferentes, mas é a gente saber lidar. Assim como nos demais dons, a diversidade complementa, mesmo dentro da área de cura, eu creio que também, né? Eu tenho experimentado mais resultado em algumas áreas do que em outras. Por exemplo, o único cego que foi curado no meu ministério em 27 anos de vida no Espírito, ele era cego de um olho só, eu estava orando pelo outro olho. Eu tenho até vergonha de dar o testemunho, né? Porque ele me procurou, porque teve muito milagre nessa área das vistas, numa reunião, e alguém chamou ele não estava nem no culto, falou, tem uma unção de problema nos olhos, vai lá. Eu falei, qual é o seu problema? Ele falou, pastor, eu já perdi completamente a vista de um olho e perdi metade do outro. Perguntei para ele, o que você quer que Deus faça?
Eu queria parar de perder a vista. Ele nem pediu para voltar a metade que perdeu, não mexeu com o outro olho que não tinha mais visão. Ele falou, tipo, eu quero salvar isso aqui, que pare de perder. Então, eu vi que o camarada estava com tão pouca fé, que eu falei, não vou nem mexer com o outro olho cego. Botei a mão só naquele olho, mais ou menos, e orei com ele para parar de perder, que era o que ele estava acreditando. Eu acho que Jesus estava olhando lá de cima e falou, esses dois incrédulos não vão deixar eu mexer no olho mais ou menos. Vou pegar o outro que não estão me atrapalhando. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Na hora que eu terminei, o olho que estava meio a meio, continuou meio a meio. Mas o olho cego abriu. Né? Então, assim, eu tenho até vergonha de dar o testemunho, porque foi um caso só, numa condição diferente. Não é a área que eu mais vejo resultado. Né? Por outro lado, há outras que eu vejo muito resultado. Os dons de poder, todos eles, querido, dom da fé, operação de milagres, dons de cura, eles fluem, na verdade, de uma inspiração momentânea. Não é planejado. Eu já estive em lugares onde eu estava com toda a expectativa por orar por cura. Deus, né, não me direcionou, não moveu, não fluiu. Já cheguei em lugares onde eu estava tão cansado que eu falei, não estou com vontade nenhuma. Ou lugares que eu olhei, esse povo não está pronto, não está no ponto que devia. E Deus me surpreende. Né? Eu já estive diante de pessoas que eu queria tanto que os dons funcionassem, não funcionou. Eu já orei com gente, irmão, que eu não queria que os dons funcionassem. No início do meu ministério, eu estava pregando uma igreja daquelas 4x4. Sabe que é igreja 4x4? 4 metros de largura, por 4 de comprimento. Salãozinho pequeno, eu no início do ministério. Irmão, quando você está começando, qualquer grupinho, você já volta empolgado. Para você é uma multidão. Aí você volta do culto, alguém diz, como é que foi? Você estava assim. Eu falo, bombando não, 5, mas bem animado, bem empolgado, todo mundo pulando, festando. E eu lembro que eu estava pregando uma das primeiras vezes, menino de tudo, né, nessa igreja. E para mim, assim, era uma multidão, apesar da igreja ser pequenininha. E quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus, uma multidão veio à frente. E depois fiz o apelo para orar por cura e outra multidão veio à frente. Só que desde a hora que eu estava pregando, tinha um cara na porta de braço cruzado. E olhando com a cara feia de quem chupou limão azedo. E eu imaginei pela atitude dele, falei, esse cara não é crente. Quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus, ele não apareceu, mas a hora que eu fiz o apelo para a cura, ele veio. Quando veio, imaginando que não era crente, falei, antes de orar por cura, eu falei, o senhor já entregou sua vida a Jesus? Ele falou, não. Eu falei, você não gostaria de fazer? Ele falou, não. Eu falei, talvez o senhor não entendeu o que é. Ele falou, pastor, poupe o fôlego. Eu sei muito bem o que é e eu não quero. Me deu uma raiva, irmão. Eu falei, você quer que eu ore por cura? Ele falou, e eu sei que se o senhor orar, eu vou ser curado. Eu queria que uns crentes, irmão, tivessem a fé que uns não crentes têm. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, você vai orar, ele vai ser curado. Isso vai servir de juízo contra ele no dia final. Eu botei a mão na cabeça dele e foi curado na hora. E não quis aceitar Jesus. Tem gente, irmão, que eu não queria que fosse curado. Se você me perguntar, pastor, como é que esse negócio funciona? Não sei. Eu sei que, de repente, os dons são ativados. E a gente deve aprender a corresponder. Né? Não é porque eu estou orando com um monte de gente por cura, querido, que os dons de cura estão funcionando. Às vezes eu imponho as mãos em alguém, estou usando a fé, a pessoa está usando a fé. Tem muita gente que é curada pela fé. Os dons de cura não é a cura pela fé. É uma cura sobrenatural, né? Mas é uma intervenção soberana. Há momentos que a fé da pessoa provoca a operação dos dons na vida da gente. Mas eu sei, querido, a diferença, mesmo que alguém seja curado, de orar sem me mover no dom e de me orar movendo no dom. Quando o dom está me movendo, eu já sei o que vai acontecer. Não é o tipo de coisa, vamos orar para ver o que acontece. Eu já sei o que vai acontecer. Algo que eu tenho aprendido a respeito dos dons, e eu espero que isso possa te ajudar, porque como eu contei antes à tarde, eu fazia muita festa quando eu via alguém curado, mas eu ficava muito triste quando eu via que a pessoa por quem a gente ministrou não foi curada. E às vezes eu dizia para Deus, Deus, pega mal esse negócio. Porque você conta o que aconteceu, alguém conta, né, a experiência do culto anterior, a gente diz que vai fazer, e uns recebem, o resto não. Às vezes Deus me dava muita palavra de conhecimento, com qual tipo de enfermidade estava sendo curado. E às vezes terminava uma reunião, era assim, meia dúzia, 10, uma dúzia, para quem eu dei uma palavra de conhecimento foi curado. E aí quando eu voltava para o meu quarto orar, onde eu estava hospedado, eu dizia, Deus, isso não é educado da sua parte. Eu falava para Deus, quando eu era criança, minha mãe dizia, se for comer na frente dos amigos, vai repartir com todo mundo. Ou reparte ou não come. Se o que você tem não é suficiente para todo mundo, então não come.
Porque se quiser comer na frente dos outros, reparte. Eu dizia para Deus, minha mãe me ensinou que não é educado você dar um pouco para um e nada para o resto. Eu dizia, por que o senhor cura alguns e os outros não? E eu fiquei nessa pira, nesse questionamento um tempão. Um dia o Senhor falou comigo. E me disse, filho, o propósito dos dons de cura, dos dons de poder, de todos os dons, não é resolver o problema de todo mundo. E eu me via na responsabilidade de resolver o problema de todo mundo. Ele diz, a minha palavra diz que o justo viverá da sua fé. Desde a salvação, tudo que nós recebemos de Deus, querido, é através da fé. O Senhor me disse, o propósito dos dons não é resolver o problema das pessoas. E o Senhor me levou para 1 Coríntios 14, quando eu sei aquele texto lá, 24 e 25. Paulo diz, se houver um incrédulo no meio de vocês, e vocês começarem a profetizar, e diz, os segredos do seu coração serão revelados. Aí Paulo diz assim, e ele se prostrará com o rosto em terra. Preste atenção nessa frase agora. Reconhecendo que Deus está de fato no meio de vós. O Senhor me disse, o propósito dos dons é levar as pessoas a reconhecerem que eu estou presente. A partir do momento que você demonstrou que eu estou presente, é a fé delas que será o caminho para tocar em mim e para receber de mim. Tanto que os melhores milagres que eu vejo, querido, não são necessariamente as pessoas que eu ministrei. É gente depois daqueles que eu ministrei, que vendo que Deus está no meio, como aquele caso da mulher surda que eu falei, quando viu a outra, falou assim, Deus está aqui curando surda, eu quero. Irmão, naquele dia que as duas surdas foram curadas de cara, pensa num dia que choveu cura no culto. Eu perdi o controle da reunião, não tinha mal o que falar, o que fazer, porque assim começou a pipocar cura para todo lado. Teve uma mulher que estava bem na frente, que ela começou a pular, empurrava, porque era muita gente no local, não tinha espaço. Eu, com o discernimento ainda abaixo, desci até lá achando que a mulher endemoniou. Porque assim, ela estava tentando pular, empurrando os outros, e eu desci achando que tinha endemoniado. Quando cheguei perto, irmão, vi que na verdade era outra coisa. A mulher queria fazer festa, não tinha espaço. E eu cheguei perto dela, ela está chorando, ela agarra o meu braço e diz, pastor, eu tinha um tumor no seio do tamanho de um limão, acabou de desaparecer. E era assim, um atrás do... Irmão, choveu cura. Porque o pregador que chegou lá tinha uma grande unção de cura. Nada, irmão, antes de começar o culto, dobrei meu joelho. Falei, Deus, eu estou aqui por obrigação. Tinha feito um seminário em Rondônia, tinha feito outro em Brasília, tinha chegado direto para fazer esse evento em Porto Seguro. Era a semana antes do Natal. Eu tinha começado uma igreja em Irati, no interior do Paraná. Eu fui sem salário, levei mais 6 famílias comigo para plantar aquela igreja. Eu tinha que correr, pregar que nem um doido, vender material para suprir aquela igreja que a gente estava estabelecendo. Quando eu cheguei lá, falei, Deus, eu não aguento mais esse ritmo, eu estou trabalhando que nem um louco. Falei para Deus, só vou pregar hoje porque é um compromisso, eu não tenho o que fazer. E eu lembro que eu falei para Deus, se tiver um dia onde eu preciso da tal da graça, é hoje. Porque eu falei, não estou valendo nada, vou subir naquele público desanimado, cansado, né, sem pique nenhum. Irmão, eu sei quem desatou aquele mover, não foi eu. Se tinha um culto no ano que eu pensava, hoje não vai dar nada, era aquele culto. Mas Deus, querido, veio e veio com força. Mas Ele conseguiu espaço quando? Quando eu dei uma palavra de conhecimento, a mulher recebeu, a outra por causa dela creu, a outra por causa da outra. E aí, querido, o negócio foi tomando vulto e uma proporção assim assustadora. Então, eu perdi essa coisa de ter que provar para os outros alguma coisa. Quando você dizia, Deus, o que adianta orar com meia dúzia e tem um monte de gente que não é? Mas Deus começou a me fazer entender qual é o propósito dos dons. E é importante que você entenda isso. Porque senão a gente fica debaixo de cobrança. Senão a gente fica pensando, funciona de vez em quando, mas não é sempre. Né? E a gente pode entrar por um lugar errado. No Velho Testamento, a gente não vê muito milagre de cura. Eles são raros. Eu vou dar 2 casos com Eliseu. 2 Reis 4, de 12 a 17, quando ele ora pela sunamita que não podia ter filhos. 2 Reis 5, 14, quando ele ministra sobre Naamã, o leproso. Mas Isaías começou a profetizar sobre a vinda do Messias, dizendo que a língua do mudo cantaria. Ele começa a falar que os coxos saltariam, né? E a partir do ministério de Jesus, que os dons de cura vêm manifestando com força. Depois continuam através dos apóstolos. Eu creio que esse é um panorama geral do que a gente precisa ter e entender a respeito dos dons de poder. Nós vamos dar um intervalo muito rápido, irmão. Mas muito rápido. Pronto, acabou o intervalo. Foi mais rápido do que vocês imaginavam. Eu acho que
que talvez a gente precise só o tempo de quem realmente precisar ir no banheiro. Talvez no outro intervalo você ainda não estava tão pronto, mas se não for agora, você vai querer sair depois. Deixa eu dizer, nós temos que falar de mais 3 dons, que são os dons vocais. Nós falamos na primeira sessão, na primeira ministração à tarde, né, sobre a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Falamos agora do dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. Eu tive que correr um pouco mais agora, né? E agora nós vamos falar de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Preste atenção, eu não preciso de muito tempo para falar dos dons vocais. Aonde que nós vamos precisar de um pouco mais de tempo? Eu preciso de pelo menos entre meia hora a 50 minutos, eu não sei quanto tempo vai levar, para que a gente possa orar com vocês. Porque mais importante do que falar sobre os dons, eu creio que é a liberação, é o nível de ativação que Deus vai trazer. É lógico que nós estamos falando antes para que você entenda como corresponder com aquilo que Deus quer ativar na sua vida, né? Eu creio que mesmo se não tivesse um momento final de orar por ativação, essa instrução já seria muito útil. Mas a direção que Deus tem me dado, né? E eu faço isso desde fevereiro de 93. Então já são 22 anos fazendo isso. Então nós vamos orar, querido, e vamos orar por transferência, vamos impor as mãos. Vai ser um momento assim muito especial. E essa hora que você fala amém. Amém. E eu quero, querido, além da instrução, né, obviamente a gente está tentando botar sede em você. Tem hora, irmão, que eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu acho que foi, não sei se foi hoje ou foi ontem à noite, eu estava falando com o Ralph. Uma vez fui com um colega, pastor Marcelo Jamal, que eu falei. Nós fomos fazer um evento em 2 países da África, em Gana e no Togo. Estávamos com as nossas esposas juntos. Na volta nós passamos para ministrar na Itália e na Alemanha. Eu estava numa igreja na Itália, no domingo, e eu queria muito que o Marcelo pregasse. A pastora queria muito que eu pregasse, porque a igreja me conhecia. Ela dizia, Luciano, você vem aqui uma vez a cada 2 anos, eu não posso não te aproveitar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu prego meia hora, ele prega meia hora. Aí vocês são abençoados através dele também. Ela falou, desse jeito tá bom. Então eu preguei meia hora e chamei ele para pregar a outra meia hora. Na hora de introduzi-lo, além de dizer que era um homem de Deus, que era meu amigo, eu senti um impulso do Espírito Santo. Fala do ministério de milagres dele. Falei, irmãos, Deus tem usado esse camarada do ministério de milagres. Eu sei que hoje não é a hora, não dá tempo, não é o propósito da reunião. Mas só quero dizer, impressionante a maneira como Deus tem usado ele em milagres. Eu tenho certeza que a palavra vai ser boa e tal. E eu fiquei pensando, se não dá tempo, por que é que eu falei disso? E esqueci aquilo. Ele pregou a metade dele, depois de mim. O culto terminou já mais tarde do que o normal. A gente esqueceu que cada um tinha meia hora, mas era o intérprete junto, né? Então a gente acabou passando de meia hora. O culto terminou mais tarde, a pastora no corre-corre de atender as pessoas. A gente ficou ali, os 2 casais meio que junto, porque não tinha muita gente que falava português, né? Aqueles que falavam, além do italiano, o inglês, eram poucos. Alguns de nós, o inglês também não era lá essas coisas. Eu sei que daqui a pouco sobrou só a gente, não tinha muito com quem conversar. E estava nós, os 2 casais, conversando. Daqui a pouco o Marcelo olha para a gente e diz, gente, dá licença que eu já volto. Saiu, no meio da conversa. A pressa dele, eu achei que ele estava indo para o banheiro, alguma coisa do gênero. Irmão, não deu 5 minutos, entra uma italiana gritando, está tendo culto alternativo do lado de fora. Né? Me lembro que o alternativo era a mesma palavra no italiano e no português eu consegui entender. Quando ela falou isso, a mulher do Jamal que estava com a gente falou, tenho certeza que meu marido está metido nisso. Irmão, quando eu chego na porta, eu perdi os primeiros. Ele está arrancando, né? Uma senhora tirou os aparelhos auditivos, ele mete os dedos no ouvido dela, ela começa a gritar que está ouvindo. E cada um que era curado, a turma saía correndo chamar os outros de volta, porque o culto já tinha terminado, muita gente já tinha ido embora. Como é que começou a cena? O Espírito Santo falou para ele, sai do seu lugar, vai para a porta. Né? Ele saiu do meio da conversa, dá licença, foi para a porta. Eu falei, e aí? Ele falou, eu fiquei parado na porta. Foi fazendo o quê? Ele falou, fazendo nada. A turma passando, sorrindo, fiquei ali na porta. Ele diz, de repente veio uma senhora, que apontou para uma outra, né, as 2 bem de idade, que vinha vindo atrás dela. A de trás estava andando com uma bengalinha com muita dificuldade. E ele falou, a mulher começou a contar a história da de trás. Ele falou, Luciano, diferente do espanhol, que é mais fácil a gente entender, porque é mais similar,
O italiano é difícil acompanhar. Ele falou, quando a mulher começou a falar, eu entendia tudo que ela falava. Por entender o que ela falava, eu já entendi aquilo como um sinal de Deus. Porque a história da mulher era digna de compaixão. Ela falou, ela recebeu notícia da morte do filho, o filho se suicidou na frente do metrô em Milão. Quando ela ficou sabendo, né, recebeu a notícia, o desespero daquela mãe foi tanto, que ela pulou da janela do apartamento onde morava, tentando se matar. Mas, felizmente, ela morava no segundo andar, não conseguiu se matar. Né? Ela se quebrou toda, mas, graças a Deus, não morreu. E foi nessa situação trágica, da morte do filho, da tentativa de suicídio, que pregaram o evangelho e ganharam ela para Jesus. A mulher agora está indo para a igreja, né? Mas com a sequela daquela tentativa, andando com muita dificuldade. E na hora que a outra explicou a história, o Marcelo disse que deu uma compaixão, e ele falou, eu vou orar com essa mulher. Quando ela foi chegando, ele botou a mão na cabeça dela, disse que no que botou a mão na cabeça, endemoniou, que foi um negócio impressionante. Ele expulsou aquele espírito de morte, que vinha tentando agir na família, tentando aprisioná-la, né? E daqui a pouco essa mulher, a hora que volta assim, ela está no chão. Nessa altura ele está segurando a bengala, diz, devolve minha bengala. Ele falou, não devolvo. Ele falou, a senhora não precisa mais disso, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmão, essa mulher andou como se nada tivesse acontecido. Foi aí que começou tudo, foi aquela loucura. Eu lembro, irmão, que nós fomos almoçar mais de 3h30 da tarde, porque não parava de voltar italiano para receber oração. Eu ia tentar ajudar, dizer, se vocês quiserem eu também, ó, não, a gente quer ele. Ninguém me quis, porque ele obedeceu um comando, isso vem numa inspiração momentânea. Talvez não seja toda hora que você quer, querido, mas se você estiver atento, vai ter momentos onde a coisa de fato vai funcionar. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos dar um pequeno intervalo de... Querido, 10 minutos, só para quem precisa mesmo ir ao banheiro ou comprar um livro. Aleluia. Se não, vou pedir que você nem saia. Se der até antes dos 10 minutos, a gente podia começar o louvor, né? Você pode ficar aí orando, né? Só vou pedir, querido, que não haja muita conversa, por conta daqueles que não vão sair aqui e querem estar sintonizados com Deus nesse momento, porque a gente vai voltar depressa, ok?